Não se esqueça de dar o like. Minha filha está grávida. Minha outra filha está chateada com ela agora. Minha filha mais nova está noiva e vai se casar em algumas semanas. Alguns de seus amigos organizaram um chá de casamento para ela no último fim de semana. Minha filha mais velha, que já é casada, estava presente. Enquanto estavam lá, todas elas estavam jogando algum jogo bobo. Eu não entendo tudo, mas aparentemente o jogo faz perguntas muito pessoais umas sobre as outras e todas riem das respostas dadas. Minha filha mais velha, que está grávida de 12 semanas, foi questionada sobre quando espera ter um filho. Apenas a mãe e eu sabíamos. Então, naquele ambiente, ela revelou sua gravidez. Aparentemente, isso é um grande não. A filha mais nova teve uma crise. Ela sente que a irmã mais velha roubou seu momento de destaque. Não apenas naquela noite, ela está brava porque a irmã mais velha está grávida agora e sente que isso vai tirar o brilho de todo o seu casamento. Ela literalmente disse à irmã mais velha que ela foi egoísta por engravidar, arruinando seu casamento. Não que isso importe, mas a gravidez da filha mais velha foi inesperada. Tentei conversar com minha filha mais nova. Disse a ela que estou feliz por ambas. Acho que ela deveria estar feliz pela irmã e mostrar apoio. Ela não quis ouvir nem meus pensamentos. Ela está convencida de que este é o seu momento especial e que não deveria ter que compartilhá-lo com ninguém. Ela argumenta que a irmã mais velha teve toda a atenção em seu casamento e agora ela deveria ter a dela. Ela me mostrou várias fontes, sites, Reddit, etc., que parecem concordar com ela de que a irmã mais velha cometeu uma gafe social. Então, preciso tirar isso do peito. De certa forma, falhei como pai. Criei uma pessoa muito egoísta e sem compaixão. Estou envergonhado disso. Edição: alguns disseram que ajudaria se soubessem mais sobre as personalidades de minhas filhas. A filha mais velha é muito dócil e gentil. A filha mais nova é uma verdadeira explosão de energia. A filha mais velha é introvertida e tímida. A filha mais nova é a animação de todas as festas. A filha mais velha adora teatro e literatura. A filha mais nova adora esportes e Instagram. Ambas são únicas. Eu amo as duas, intensamente. A filha mais velha parece devastada por ter magoado sua irmã. A filha mais nova acredita que ela fez isso pela atenção que sempre quis, mas nunca teve. Pelo menos, foi o que ela gritou em alto e bom som na cara da irmã. Ela está certa. Minha filha mais velha será paparicada no casamento agora que o segredo foi revelado. Apenas não consigo acreditar que isso seja algo ruim. Por que ela não poderia ter abraçado a irmã e a parabenizado? Sim, eu não vejo como isso foi um erro social de forma alguma. Ela foi questionada e deu uma resposta honesta em um jogo que é literalmente projetado para ser assim. É a escolha da noiva de jogar esse jogo que levou à revelação da gravidez. E de qualquer forma, não é como se eles tivessem interrompido a festa para fazer um chá de bebê para a irmã. Nenhum brilho foi roubado. É insano atribuir qualquer culpa à irmã mais velha. Meu namorado tem um problema comigo visitando meu ex-namorado e não quer admitir. Eu e meu ex namoramos por 4 anos, mas nos separamos amigavelmente há 6 anos, à medida que crescemos e nos afastamos, algo típico do amor jovem. Como passei 2 desses 4 anos morando na casa dos pais dele, fiquei próxima de sua família e amigos, alguns dos quais ainda mantenho contato diário, incluindo meu ex, principalmente no Snapchat, mas não conversamos muito. É por isso que visito a cidade a 100 quilômetros de distância todos os anos para o Festival da Cidade anual, para ver rostos conhecidos, compartilhar histórias e me divertir. O festival dura da sexta-feira à noite até o domingo à tarde, e frequentemente ajudo com o serviço, montagem e limpeza. Estou namorando meu atual namorado há 4 meses, localmente. É um relacionamento relativamente novo, mas aprendi com relacionamentos passados a importância da comunicação aberta, o que funcionou bem para nós. Nunca escondi o fato de ainda ser amiga do meu ex, nem que nada aconteceu entre nós desde a separação. Há alguns dias, discutimos nossos planos de fim de semana para as próximas semanas, e mencionei minha próxima visita à casa do meu ex em 2 semanas. Ele não lidou bem com isso, embora nunca tivesse tido um problema com nossa amizade antes. Ele acha estranho que eu esteja visitando meu ex enquanto estou em um relacionamento novo, e eu concordo com ele. Estou ciente de que não é o normal. Nunca dei a ele motivo para não confiar em mim. Nunca traí em relacionamentos passados e, tendo experimentado ter sido traída, sei o quanto isso dói, e eu nunca faria isso. Ele diz que confia em mim, ou melhor, ele diz que tem que confiar em mim, porque não tem outra escolha. Ele não me proíbe de visitar meu ex, mas seu tom e comportamento indicam que isso o incomoda.
Quando perguntei como ele se sente a respeito, ele simplesmente disse: não posso mudar isso, então não importa o que eu penso. Entendo que a comunicação é uma curva de aprendizado, e este é o primeiro relacionamento de longo prazo dele, então estou disposta a ser paciente enquanto ambos navegamos nisso. No entanto, já se passaram 5 dias desde que conversamos sobre isso pela primeira vez, e não há melhor à vista. Definitivamente, ainda visitarei meu ex, porque meu principal objetivo é ver pessoas com as quais não tenho contato nas redes sociais. Mas não sei por quanto tempo posso tolerar a falta de comunicação do meu namorado. É apenas uma pequena parte do nosso relacionamento. Na maioria das vezes, ele se comunica abertamente. É apenas nesse caso que ele não o faz, e isso me incomoda profundamente. Eu entendo que você não queira simplesmente abrir mão de seus conhecidos e amigos do passado. No entanto, esteja ciente de que isso é difícil para o seu namorado aceitar. Ele é seu ex, e eu presumo que você também ficará lá? Isso seria um problema para muitos. Seu namorado parece estar fazendo o melhor para lidar com a situação e não está proibindo nada, mas você ainda está insatisfeita? Ele está mostrando que isso machuca, e você, na minha opinião, está apenas encontrando falhas nele, comunicação, em vez de ver o que você atualmente está esperando e exigindo dele. Não quero atacar você, mas quero lhe dar algo para pensar. Suas opiniões sobre encontros com ex-parceiros e comunicação perfeita podem não necessariamente se alinhar com as dele. Dê a ele algum tempo para processar isso, em vez de contar os dias quando, na sua opinião, ele não está funcionando idealmente. Edição: apenas algumas coisas que li algumas vezes, ofereci ao meu namorado a oportunidade de me acompanhar. Os pais do meu ex me acolheram como uma filha deles, e tenho certeza de que ficariam animados em conhecer meu namorado, o achado deles. No entanto, meu namorado recusou sem dar um motivo. Ele também não queria conhecer meu ex antes, alegando que seria estranho. Meu principal problema é que eu gostaria de conversar sobre toda a situação, possivelmente encontrar um compromisso e aliviar a consciência de ambos. No entanto, é difícil quando ele não quer discutir isso comigo. Isso estaria bem, não precisamos falar sobre tudo. Mas ele nega que haja algo para discutir, mas ao mesmo tempo faz comentários passivo-agressivos que sugerem que ele não está bem com isso. Eu não teria problema se ele visitasse, mas geralmente confio nele até que ele me dê um motivo para não confiar. Mas aparentemente, isso pode ser ingênuo da minha parte? E eu não vou ficar na casa do meu ex, ficarei na casa da vizinha dele, com quem tenho contato diário. Atualização. Vocês me destruíram nos comentários, mas era exatamente do que eu precisava, um choque de realidade. Percebi que definitivamente não lidei bem com toda a situação ao apresentar um fato consumado ao meu namorado. Isso foi bastante egoísta da minha parte, provavelmente porque não estive em um relacionamento sério nos últimos 6 anos e tinha me acostumado a um estilo de vida em que só precisava considerar a mim mesma para tomar decisões. Mas isso, é claro, não é uma desculpa ou justificativa para minhas ações, então vamos à atualização real. Após o fim de semana, iniciei outra conversa com meu namorado. Em primeiro lugar, pedi desculpas e basicamente expliquei a ele o que escrevi acima. Que minha liberdade nos últimos anos aparentemente me tornou egoísta e inflexível, e que definitivamente preciso trabalhar em mim mesma e na forma como comunico as coisas. Tentei então explicar a ele com mais detalhes porque visitar meu ex era tão importante para mim. A família dele me acolheu quando meus pais me expulsaram naquela época. Eles me amavam como se eu fosse filha deles, justamente quando eu mais precisava. Não foi apenas uma vez que eles me tiraram de um abismo depressivo, em um caso, até mesmo suicídio, e serei eternamente grata por isso. Ainda estou em contato regular com os amigos do meu ex e encontro alguém do grupo cerca de a cada 2 meses. Tentei fazê-lo entender que não estou indo especificamente para ver meu ex, mas todos que vivem naquela cidade. A festa anual da cidade é o fim de semana do ano em que todos se reúnem lá. Eu disse a ele o quanto estava arrependida, mas que a visita havia sido marcada há quase 10 meses, e eles também contavam com minha ajuda para a festa, e eu me sentiria culpada. Eu estava esperando ansiosamente pela festa por tanto tempo que não poder ir me partiria um pouco o coração. Mas, apesar de todas essas coisas, nada disso era o fim do mundo e de alguma forma poderia ser resolvido. Se ele realmente quisesse, eu poderia cancelar. A reação dele me surpreendeu. Ele comunicou que, graças à explicação detalhada, agora entendia e estava feliz por eu ver essas pessoas novamente. Ele disse que o que originalmente o incomodava era como eu havia comunicado isso. Ele disse para eu ir e me divertir. No entanto, ele não podia ir devido a outros compromissos. As 2 semanas seguintes foram bem tranquilas. Sempre que a visita era mencionada, ele parecia genuinamente feliz por mim. Avance rápido para sexta-feira em que eu deveria sair.
Cheguei em casa do trabalho ao meio-dia, terminei de arrumar minhas coisas e estava pronta para sair. Exceto que não conseguia encontrar as chaves do meu carro. Eu tinha certeza de que elas estavam no gancho naquela manhã, mas não estavam lá. Procurei a casa inteira. Nada, nada. Então, mandei uma mensagem para o meu namorado, que ainda estava no trabalho, perguntando se ele as tinha visto. Depois de meia hora, ele respondeu que não sabia, mas que poderia verificar os bolsos para ver se estavam lá. Agradeci a ele e esperei. Passou mais meia hora, e ele me mandou uma mensagem dizendo que as chaves estavam mesmo no bolso dele, mas que eu não precisava vir pegá-las, levaria 30 minutos de transporte público, porque ele estaria em casa em 1 hora de qualquer maneira. Pensei, tudo bem, vou esperar essa hora e depois sair. Dessa forma, verei ele novamente antes de partir. Depois de 1 hora e meia de espera, liguei para ele. Ele ainda estava fora com um colega tomando uma bebida. Naquele momento, eu já havia desistido de sair naquele dia sem estar excessivamente cansada. Disse a ele para não se apressar, que eu esperaria. Então, deitei no sofá e assisti a algumas séries de TV. Pouco antes das 11 da noite, meu namorado chegou em casa ligeiramente embriagado e agiu como se tudo estivesse normal. Perguntei a ele se ele poderia me dar a chave do carro para que eu pudesse sair de manhã cedo. Após alguns minutos de hesitação, ele disse que a havia deixado no trabalho. Até aquele ponto, eu tinha permanecido calma porque erros podem acontecer. Mas então, fiquei brava. Perguntei se ele estava falando sério. Sim, ele disse, estava arrependido, mas agora não havia nada que ele pudesse fazer. O escritório estava fechado até segunda-feira. Mas poderíamos ter um fim de semana agradável em casa. Naquele momento, ainda não queria acreditar que ele havia orquestrado tudo isso, embora o pensamento tivesse cruzado brevemente minha mente. Também não podia mais falar sobre o assunto e comecei a chorar. Para me acalmar, decidi pegar minhas malas e ficar com uma amiga. Em resposta, ele saiu do quarto sem dizer uma palavra e voltou 1 minuto depois com a chave do carro, que ele havia encontrado de repente, e me pediu para ficar até a manhã seguinte. Após mais 15 minutos de choro, fui para a casa da minha amiga de qualquer maneira, e na manhã seguinte, fui para a casa do meu ex-namorado. Como eu estava lá para ajudar na festa, não tive tempo para pensar na situação ou falar com ele. Mas durante a viagem de carro de volta para casa, passei muito tempo tentando encontrar uma explicação lógica para o comportamento dele. Falhei miseravelmente. Nem mesmo é o carro dele. Ele quase nunca dirige o meu carro, e quando o faz, normalmente pergunta antes. Então, eu tinha quase certeza de que tudo isso foi planejado. Quando cheguei em casa, ele agiu como se tudo estivesse bem, mas ainda parecia passivo-agressivo. Depois de desfazer as malas, confrontei-o durante o jantar sobre se toda a situação foi realmente um acidente. Após repetidas perguntas a ele por que as coisas me pareciam ilógicas, por exemplo, por que ele deveria levar minha chave para o trabalho, de repente ele ficou muito bravo. Ele disse que nunca disse ou quis dizer daquela forma. Eu era muito burra para entender suas palavras. Tanto ele quanto eu trocamos insultos e gritamos um com o outro. Em seguida, um prato voou na minha direção, e eu saí e passei o resto do dia com amigos. Eu sabia que o relacionamento havia terminado, mas talvez ele ainda não tivesse percebido. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, 2 amigos e eu embalamos todas as coisas dele e depois esperamos ele chegar em casa. Ele provavelmente pensou que poderia conversar e sair dessa novamente, mas eu disse a ele que tinha acabado. Ele não queria aceitar até ver suas coisas empacotadas. Ele ficou alto e agressivo novamente, mas depois de uma longa conversa de 10 minutos, finalmente devolveu a chave da minha casa, jogou no chão e cuspiu nela, com as palavras: "Sua maldita vadia, você vai se arrepender disso quando morrer sozinha. Mas pelo menos você pode transar com seu ex sem culpa. Com certeza era o seu plano, era o que você queria, certo?" E depois saiu. Desde então, bloqueei ele em todos os lugares e não o vi, e espero que continue assim. Eu costumava pensar que histórias assim, quando você lê no Reddit, muitas vezes são exageradas ou até inventadas. E agora algo tão louco aconteceu comigo. Não tenho ideia de onde veio ou quão profundas essas agressões estavam escondidas dentro dele. Para ser honesta, ainda estou chocada com o que saiu dele. Nunca tive tanto medo de outra pessoa e na verdade não quero mais lidar com o incidente, o que explica porque o final é provavelmente bastante curto e carente de detalhes em comparação com o resto da história. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher.
Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha sogra chamou a polícia devido ao tempo de barriguinha. Observação: falo espanhol o suficiente para ter conversas básicas com minha sogra, mas ela só fala espanhol, então há uma barreira de idioma em todas as nossas interações. Portanto, se parece que algumas das coisas que eu disse para ela são como um garotinho conversando com alguém, é por isso. Normalmente, minha esposa apenas traduz quando estamos na mesma sala. Eu realmente não posso acreditar, mas minha sogra alega que minha esposa e eu, meados dos 30 anos, estamos abusando do nosso bebê, 6 meses, porque ele resmunga enquanto está de barriguinha. Nosso médico disse que ele precisa de mais tempo de barriga para evitar a cabeça achatada, fortalecer seus músculos e ajudá-lo a rolar. Ele não gosta de ficar de barriguinha, mas não é como se ele chegasse a chorar. Ele apenas faz barulhos desconfortáveis. Tentamos explicar isso para ela, mas ela continua alegando que estamos forçando o bebê e o maltratando. Minha sogra tem morado conosco nos últimos meses e as coisas têm corrido bem. Ela gentilmente concordou em fornecer cuidados gratuitos para a criança por 3 meses. Eu cozinhava o jantar e fazia o almoço para ela e comprávamos mantimentos. Eu fiz o meu melhor para fazê-la se sentir bem-vinda durante a estadia. Ela mora com meu sogro na costa oeste, então pagamos pela passagem de avião dela até aqui, costa leste. O sogro ficou na costa oeste porque minha esposa não gosta dele. Esse evento mais recente aconteceu uma semana antes dela programar a viagem de volta para casa. 2 dias atrás, ela arrancou o bebê de mim durante o tempo de barriga e disse que eu estava sendo violento com ele. Eu lamentei tê-la deixado pegá-lo, mas permiti. Então, ontem, ela tentou fazer a mesma coisa e eu me recusei a entregar meu bebê. O problema é que eu nem estava fazendo tempo de barriga. Meu bebê resmunga quando não está fazendo nada, ele está constantemente querendo algo. A sogra ouviu ele resmungar de outro cômodo e entrou dizendo que eu o estava maltratando novamente. Eu me afastei dela e tranquei a porta atrás de mim. Ela bateu na porta dizendo que chamaria a polícia e chamou. Liguei para minha parceira que saiu imediatamente do trabalho e voltou para casa. 2 policiais conversaram com ela e depois conosco. Eu os convidei a entrar e disse que eles podiam dar uma olhada. Eles examinaram o local e viram um lugar impecavelmente limpo e um bebê muito feliz. Minha sogra não estava limpando nos últimos dias ou ajudando com nada como fazia no passado, me fazendo pensar que isso foi premeditado para tentar nos fazer parecer ruins, mas eu estava limpando atrás dela. Ela tentou dizer aos policiais que éramos sujos porque as mamadeiras sujas e o aspirador de nariz estavam no mesmo lugar, que acariciamos o cachorro e depois pegamos o bebê e que fazemos o tempo de barriga onde o gato deita no sofá. Quando ela disse que o tempo de barriga machuca o bebê, eles disseram apenas: "Eu não sou um médico profissional." A polícia mal pôde conter o riso, dizendo que parece que ela pensa que é especialista residente e que encontram mães que discordam dos estilos de parentalidade com frequência. Infelizmente, eu não pude rir junto porque estava chorando explicando a situação, mas ficou claro que a polícia estava do nosso lado. Os policiais nos disseram que a casa limpa não parece um ambiente inseguro para o bebê. Eles também nos informaram que, neste momento, estavam lá apenas para uma sessão de desabafo com a sogra e para não nos preocuparmos. Claro, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Minha esposa me apoiou o tempo todo e expulsou sua mãe de nossa casa. Ela teve algumas horas para fazer as malas e depois eu a levei para um motel. É claro que ela estava brava, mas não mostrou remorso e acha que não fez nada de errado. Ela não tem muito dinheiro, então minha parceira e eu estamos pagando pela estadia. Conseguimos um voo de volta para ela amanhã. Ela estava programada para voar daqui a uma semana, mas conseguimos antecipar o voo para amanhã. Não tenho certeza do que acontecerá no futuro, mas pode ser a última vez que ela veja seu neto. Ela não faz ideia e pensa que também é mãe dele. Felizmente, os sogros moram do outro lado do país. Espero que nunca se mudem para cá. Edição: tentei manter o post breve para falar sobre a situação principal. Então, a sogra já tinha feito comentários, mas minha esposa a calou. Como? Ela não gostou que o pediatra dele é jovem, não confia em médicos em geral, especialmente não nos mais jovens. Ela culpa o fato de ele ter que fazer tempo de barriga pelo fato de termos escolhido um pediatra jovem que não sabe de nada. Ela não confia no método de tratamento da pele escolhido pelo pediatra para uma erupção. Ela não gosta que não damos água a ele, risos, água pode matar recém-nascidos. Mas minha parceira cala imediatamente. Talvez as coisas estivessem se acumulando, já que ela nunca conseguia o que queria, e então tudo veio à tona. Mas eu não diria que houve discussões, foi mais comentários que ela fazia.
Ela também odiava o aparelho de ruído branco e até contou à polícia sobre isso. O oficial se manteve profissional, mas dava para perceber que estava segurando o riso. Ela também odiava que o deitássemos no sofá onde o gato havia deitado e disse que estava sujo. O oficial continuava dizendo: bem, eu não sou um especialista. A atualização. Cerca de 1 hora depois de deixar a sogra no motel, tanto minha parceira quanto eu recebemos mensagens do sogro, e eu cito: vocês não podem deixar minha esposa em um hotel, exijo que vocês a levem de volta para sua casa agora e resolvam qualquer problema ou mal-entendido. Se algo acontecer com ela, vocês serão responsáveis. E depois ele argumentou que não explicamos direito o tempo de barriga para ela e disse: vocês não são gênios e precisam ter empatia. Minha esposa bloqueou imediatamente ele, mas eu não sabia até discutirmos isso depois. Tentei argumentar com ele, mas percebi que não estava funcionando, então bloqueei ele também. No dia seguinte, o motel disse que não posso pagar por telefone, então tive que dirigir até o motel para pagar por mais uma noite, isso foi no sábado, e o voo dela era no domingo. Também decidi levar alguns lanches para a sogra, ela pediu água, mas decidi levar alguns lanches também. Escutem, eu não sei porquê, era uma área ruim da cidade, e eu pensei que ela poderia correr perigo ao ir até o posto de gasolina. Mas se isso te tranquiliza, enquanto ela morava conosco, comprou alguns taquitos congelados que me disse que eu podia comer porque ela não gostava deles, realmente não eram bons, tinham algum frango moído não identificável. Além disso, na quarta-feira daquela semana, ela e eu compramos bons taquitos de frango no Costco. De qualquer forma, para ser mesquinho, coloquei os que ela não gostava no pacote de lanches para ela. Quando deixei o pacote, ela implorou que realmente não iria chamar os serviços de proteção à criança, esqueci de mencionar no original que ela ameaçou isso. Ela não ofereceu desculpas, mas queria que eu dissesse à minha parceira que ela não iria realmente chamar o CPS. Eu disse tudo bem e saí. A sogra então ligou para minha parceira, e eu pensei que ela ia se desculpar, mas não o fez. Em vez disso, começou a usar de chantagem emocional, dizendo que achou que não foi tratada bem no nosso casamento há alguns anos. De alguma forma não mencionou isso até agora, e outras coisas aleatórias. Minha parceira desligou o telefone. Nota, acho que esqueci de mencionar que naquela semana, a sogra disse à minha parceira que nos forçar a fazer o tempo de barriga era igual ao que o sogro fez com ela e seus filhos. Isso realmente irritou minha parceira, que teve que testemunhar a violência física do pai quando cresci e diz que a mãe não fez nada naquela época. Não estou dizendo que o abuso é culpa da sogra, mas minha parceira diz que é hipócrita e perturbadora a mãe fazer essa comparação. Então o domingo chegou, peguei a sogra e a levei ao aeroporto. No caminho, perguntei a ela se estava planejando se desculpar. Ela disse com quem. Eu disse para nós dois. Ela começou a dizer como não explicamos direito o tempo de barriga e que a culpa é nossa. Então eu decidi dizer o que havia planejado. Disse que toda essa situação era culpa dela, que ela nos colocou em perigo ao chamar a polícia, e que ameaçar chamar o CPS garantiu que ela nunca mais veria o neto. Eu disse que ela não é bem-vinda em nossa casa no futuro e, se eu a visse novamente perto de nossa casa, chamaria a polícia por invasão. Também disse a ela que ela era uma má pessoa, o que meio que me arrependo. A sogra tinha lágrimas nos olhos. Eu estava tremendo e deixei apressadamente as malas dela. Quando comecei a dirigir, ouvi um toque no vidro. Eu quase parti com uma das malas dela no banco de trás. Enquanto ela pegava a última mala, chamei novamente, dizendo que ela nunca mais veria o neto e parti irritado. Portanto, ela provavelmente está de volta com meu sogro do outro lado do país. Realmente não posso dizer que me sinto melhor, o resto do dia me senti apenas triste de maneira geral, e não tenho certeza do porquê. Não tenho vontade de cozinhar, embora cozinhe a maioria dos dias, então pedimos comida chinesa. Já se passaram alguns dias, e estou me sentindo um pouco melhor, apenas relembrando a conversa no carro e desejando que tivesse dito ainda mais, envergonhando-a por usar chantagem emocional em minha parceira. Consegui que meus vizinhos ajudassem com o bebê, e minha parceira e eu encontramos um novo restaurante para experimentar. De qualquer forma, falei com minha parceira e concordamos em bloquear tanto a sogra quanto o sogro. Portanto, eles estão oficialmente bloqueados, no Facebook também, que é a única mídia social que usam. Não ouvimos mais nada deles, mas passaram apenas alguns dias. Eles provavelmente acham que estamos exagerando e que voltaremos atrás, mas não acho que voltaremos. O irmão da minha parceira vai se casar em setembro, então talvez tenhamos que ver eles dois lá. Obrigado por todo o apoio, gostei de responder aos comentários de vocês, e é bom ser validado em minhas decisões. Muitas pessoas disseram que não teriam comprado o hotel e a passagem de avião para ela, mas acho que ela está no programa de auxílio alimentação e é bastante pobre.
Além disso, ela nos deu assistência com o bebê alguns dias por semana por 3 meses, então sou grato por isso. Ela nos economizou bastante dinheiro. Por fim, tecnicamente, ela era inquilina, então não precisava sair, embora fosse nossa casa. Não conheço as leis de inquilinato exatas, mas elas variam de estado para estado aqui nos Estados Unidos. Acho que fizemos a coisa certa ao pagar pelo hotel e avião, e ainda acho engraçado que dei a ela os taquitos. Atualização, 6 meses depois. O casamento do meu cunhado aconteceu e aqui está o que ocorreu. O casamento aconteceu do outro lado do mundo, no Oriente Médio, já que a nova esposa dele é de lá, minha esposa, meu filho e eu moramos nos Estados Unidos, na costa leste. Minha esposa foi ao casamento, já que é o irmão dela, mas decidimos que seria difícil levar um bebê em 3 voos e não sabíamos quanto tempo de viagem seria necessário, então fiquei em casa com o bebê. Embora eu quisesse ir apenas para conhecer o país e aproveitar o casamento, parte de mim estava feliz por não ter que ver minha sogra. Por questões financeiras, os sogros alegaram não poder pagar pelas passagens de avião nem por um hotel. Eles moram em uma área insegura, não sei como dizer isso de uma maneira politicamente correta, em Los Angeles, em um apartamento muito pequeno, então estou inclinado a acreditar neles. Portanto, minha esposa, o irmão e sua esposa contribuíram para a passagem de avião, e minha esposa e a mãe dividiram um quarto de hotel, e eu sei o que vocês estão pensando, não havia realmente nenhuma outra opção? Era simplesmente mais fácil e econômico não pegar 2 quartos, suponho. Alguns dias depois, minha esposa me mandou uma mensagem. Minha mãe se desculpou comigo e quer se desculpar com você, o que interpretei como minha esposa aceitando o pedido de desculpas, o que me confundiu. Minha esposa fez uma videochamada comigo e conversamos brevemente, e ela disse que a mãe dela queria se desculpar comigo. Sua mãe então se aproximou para dizer olá e, presumivelmente, pedir desculpas, mas eu disse tenho que ir e encerrei a chamada. Senti que precisava de um plano antes de falar com ela. Também não sabia o que desculpa significava para minha sogra, porque há o ato de se desculpar e há a responsabilidade. Então, enviei uma mensagem de texto para minha esposa o seguinte, diga a ela para fazer uma lista de todas as razões pelas quais ela acha que estava errada, assinar e datar, e me enviar pelo correio. Vou revisar e decidir se parece que ela assumiu a responsabilidade. Se ela não estiver disposta a fazer isso, não me sentirei seguro com ela vendo nosso bebê novamente. Para minha surpresa, a mãe dela concordou em fazer isso. Meu plano era ter uma prova escrita dela admitindo que estava errada, o que achei que seria ótimo, mas, para ser honesto, ainda não quero que ela nos veja novamente, mesmo com uma carta. Não ouvi muito mais sobre a viagem, o casamento correu bem, minha esposa aproveitou o passeio e minha esposa voltou para casa. Minha esposa quis falar sobre o que aconteceu com o pedido de desculpas no casamento. Não foi o que eu pensava, eu pensei que a mãe dela havia se desculpado e minha esposa aceitou o pedido de desculpas. O que realmente aconteceu foi que minha esposa confrontou a mãe dela, criticando-a por muitas coisas, dizendo que ela arruinou permanentemente o relacionamento delas, como foi terrível ela fazer acusações de abuso quando foi isso que o pai as fez passar, etc. Sua mãe continuou dando desculpas para o seu comportamento ou dizendo, bem, isso está no passado e não posso mudar isso agora, sempre que não tinha uma boa resposta para a assertiva de minha esposa. Sua mãe basicamente pediu desculpas uma vez, mas nunca mencionou detalhes ou assumiu qualquer das queixas específicas que minha esposa trouxe à tona. O que foi realmente interessante é que minha sogra alegou que, quando era criança, um primo correu para dentro de sua casa e um tio bateu na porta da frente procurando tal primo, e o primo estava se escondendo. Ela diz que isso a traumatizou e que pode ser por isso que ela achou que estávamos abusando do nosso bebê? Minha esposa diz que isso é completa bobagem e que a violência doméstica do meu sogro é a causa de seu trauma, mas ela só não quer admitir isso porque eles ainda estão juntos. A sogra também alega que minha esposa não deveria estar chateada porque seu pai só agrediu fisicamente o irmão e a irmã dela. Minha esposa argumentou que ela literalmente deu um exemplo em que apenas testemunhou algo, e isso a afeta até hoje, mas novamente a sua mãe simplesmente ignorou. Após 1 ou 2 semanas, a mãe dela me enviou um e-mail. Esta é uma citação direta. Peço desculpas pelo que aconteceu. Naqueles dias, como você disse, eu estava muito cansada. Espero que, com o tempo, tudo fique no passado. Para deixar claro, minha esposa me assegurou que estabeleceu os termos de forma muito clara, que a mãe dela deve escrever uma lista de tudo que fez de errado. Ela também deu à mãe detalhes do que eu queria que ela assumisse a responsabilidade, basicamente escrevendo a lista para ela. Minha esposa e eu, é claro, não ficamos felizes com o e-mail. Nem mesmo me lembro de ter dito que ela estava cansada. Não faço ideia de onde isso veio. Além disso, peço desculpas pelo que aconteceu. Ela faz parecer que tivemos uma discussão e que ambos estão errados. Minha esposa se certificou de me perguntar como me senti em relação a isso, o que foi gentil,
e deixei claro que não era o que eu esperava e que não assume responsabilidade. Minha esposa disse que estava chateada por mim e que não ficou feliz com isso. Após outra conversa longa, decidimos bloquear novamente os pais dela em tudo. Desta vez, também bloqueei o endereço de e-mail dela, além de tudo mais. Última coisa, meu cunhado agora está chateado com os pais. Minha esposa diz que os pais enviaram uma mensagem pelo WhatsApp para minha esposa e seus irmãos, dizendo que estão na Europa, viajando por vários lugares. Então, o cunhado, cujo relacionamento com o pai já estava abalado, e minha esposa estão chateados porque eles disseram que não podiam pagar para ir ao casamento dele, especialmente porque todos contribuíram para a passagem de avião da mãe. Agora, de repente, eles voaram para a Europa e estão viajando, apenas algumas semanas após o casamento? A mensagem pelo WhatsApp também queria saber as informações da tia da esposa do meu cunhado para que eles pudessem pedir para ficar com ela na Europa. O cunhado diz que não está feliz. De qualquer forma, é isso. Não vejo realmente meus sogros mudando ou assumindo responsabilidade, então estou desistindo. Eles tiveram sua chance. Meu filho e eu cresceremos com apenas um par de avós do meu lado. Meu pai costuma fazer piadas como: ele comeu sobremesa, isso é abuso infantil, ou há 2 brinquedos no chão, isso é abuso infantil, ou qualquer outra coisa. Clássico pai. Ainda estou chateado que meu filho terá apenas um par de avós, mas eu mesmo tive apenas um também, então acho que é o que temos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.